o Imperador. Bendito o que vem em nome do Senhor. Caro amigo desconhecido, uma pessoa tem tanto mais autoridade quanto menos superficial ela for, quanto mais souber e quanto mais puder. Ser alguma coisa, saber alguma coisa e poder alguma coisa é que tornam uma pessoa dotada de autoridade. Podemos também dizer que uma pessoa tem autoridade à medida que reúne em si a profundeza da mística, a sabedoria direta da gnose e o poder realizador da magia. O homem dotado dessas qualidades, até certo grau, faz escola e, em grau mais alto ainda, faz lei. A autoridade é o poder verdadeiro e único da lei. A constrição é o expediente ao qual se recorre para se remediar a falta de autoridade. Quando existe autoridade, isto é, quando o sopro da magia sagrada, repleta dos raios da luz da gnose emanada do fogo profundo da mística, está presente, a constrição é supérflua. Ora, o imperador do quarto arcano do tarô não tem espada nem armas. Ele reina pelo cetro. Só pelo cetro. Por isso, a primeira ideia que a lâmina evoca naturalmente é a da autoridade subjacente na lei. A tese resultante das meditações dos 3 arcanos precedentes é a de que toda autoridade tem sua fonte no nome divino inefável Yod-E-Vav-E, e de que toda lei procede dele. Isso implica que o portador humano da verdadeira autoridade não substitui a autoridade divina, mas ao contrário, cede lugar a ela. Para isso, ele é obrigado a renunciar a alguma coisa. Ora, a lâmina nos ensina à primeira vista que o imperador renunciou à constrição, à violência. Ele não tem armas. A sua mão direita segura o cetro levantado à sua frente, cetro no qual seu olhar está fixo, e sua mão esquerda segura o cinto sagrado. Ele não está nem de pé, nem assentado, mas simplesmente encostado numa poltrona curta, só um de seus pés está pousado na terra, e suas pernas estão cruzadas. O escudo com a águia está pousado na terra, ao seu lado. Finalmente, ele usa uma coroa maciça e pesada. A contextura da lâmina exprime renúncias que vão muito além da constrição. O imperador renunciou ao repouso, uma vez que não está assentado. Renunciou a andar, uma vez que está encostado com as pernas cruzadas. Não deve avançar na ofensiva, nem recuar em retirada. Está postado ao lado da sua poltrona e de seu brasão. Está de sentinela e, como tal, não tem liberdade de movimento. É o guarda preso ao seu posto. Ele guarda o cetro. Ora, o cetro não é instrumento, mas símbolo, e do ponto de vista prático, não serve para nada. O imperador renunciou a toda a ação. A sua mão direita segura o cetro na sua frente e a mão esquerda segura o cinto apertado. Essa mão não está livre também porque o imperador se restringe com ela. Ela tem por função manter sob controle a natureza impulsiva e instintiva do imperador, a fim de que ela não se ponha entre ela e ele, e não desvie do seu dever de guarda. O imperador renunciou, pois, ao movimento com as pernas e à ação com as mãos. Ele usa também coroa maciça e pesada.
Toda coroa, e já meditamos sobre o sentido da coroa a propósito da coroa da imperatriz, tem 2 sentidos. Ela é sinal de legitimidade, mas também de tarefa ou missão que o coroado recebeu do alto. Assim, toda coroa é essencialmente coroa de espinhos, não só por ser pesada, mas também por comportar constrição dolorosa em relação ao pensamento e à imaginação livre ou arbitrária da pessoa. Ela emite raios externamente, mas internamente esses raios se tornam espinhos para a pessoa e fazem o papel de cravos que penetram e crucificam cada pensamento ou imagem da imaginação pessoal. O pensamento verdadeiro recebe deles a confirmação e a iluminação posterior. O pensamento falso e sem pertinência é pregado por eles e reduzido à impotência. A coroa do imperador significa a renúncia à liberdade de movimento intelectual, do mesmo modo que as suas mãos e suas pernas significam a renúncia à liberdade da ação e de movimento. O imperador está privado das 3 liberdades denominadas naturais: liberdade de opinião, de palavra e de movimento. A autoridade obriga, mas não é tudo. O escudo com a águia está pousado na terra ao seu lado. O imperador não segura com uma das mãos como faz a imperatriz. O escudo está lá, mas pertence mais à poltrona do que à pessoa do imperador. Isso significa que o objetivo diante do qual o imperador está de sentinela não é seu, mas da poltrona. O imperador não tem missão pessoal, tendo renunciado a ela em favor da poltrona. Em termos esotéricos, ele não tem nome, é anônimo, porque o nome, a missão, pertence à poltrona. Essa é a 4ª renúncia do imperador. A renúncia a uma missão pessoal, ou ao nome, no sentido esotérico do termo. Diz-se que a natureza tem horror ao vazio. A contra-verdade espiritual é que o espírito tem horror ao cheio. É preciso criar um vazio natural, o que é feito pela renúncia, para que o espiritual se manifeste. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, enunciam essa verdade fundamental. A bem-aventurança, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, fecha aspas, significa que os que são ricos em espírito, que estão cheios do reino espiritual do homem, não têm lugar no reino dos céus. A revelação pressupõe o vazio, o espaço posto à sua disposição para se manifestar. Por isso, é necessário renunciar à opinião pessoal para se receber a revelação da verdade. Renunciar à ação pessoal para se tornar agente de magia sagrada. Renunciar ao caminho, ou método, do desenvolvimento pessoal para ser guiado pelo mestre dos caminhos. E renunciar à missão escolhida pessoalmente para ser encarregado da missão do alto. O imperador estabeleceu em si esses 4 vazios. Por isso ele é o imperador. Por isso ele é a autoridade. Ele preparou em si mesmo lugar para o nome divino, Yod-He-Vav-He, que é a fonte da autoridade. Ele renunciou à iniciativa pessoal e intelectual, e o vazio que daí resulta é preenchido pela iniciativa divina, ou pelo Iode do nome sagrado. Ele renunciou à ação e ao movimento,
e o vazio resultante é preenchido pela ação reveladora e pelo movimento mágico do alto, isto é, pelo E e pelo Vav do nome divino. Ele renunciou, enfim, à sua missão pessoal e se tornou anônimo. E o vazio que se segue é preenchido pela autoridade, o segundo E do nome divino. Isto é, torna-se a fonte da lei e da ordem. Yod E Vav E. Lao Tse revela em seu Tao Te Ching o arcano da autoridade. Diz ele, abre aspas, 30 raios convergentes, unidos pelo meio, formam uma roda. Mas é o seu vazio central que permite a utilização do carro. Os vasos são feitos de argila, mas é graças ao seu vazio que podem ser usados. Uma casa é cortada por portas e janelas, mas é o vazio delas que a torna habitável. Assim, o ser produz o útil, mas é o não ser que o torna eficaz. Fecha aspas, 11º. E ainda, abre aspas, o incompleto será completado, o curvo endireitado, o vazio preenchido e o gasto renovado, o insuficiente aumentado, o excesso dissipado. Por isso, o santo homem, abraçando a unidade, é o modelo do mundo. Por não procurar aparecer, ele brilha. Por não ser egoísta, ele se impõe. Por não vangloriar-se, ele tem valor. Por não ser orgulhoso, ele cessa de crescer. Por não lutar, ninguém no mundo pode opor-se a ele. Fecha aspas. 22. Porque ele tem a autoridade. Deus governa o mundo pela autoridade, não pela força. Se não fosse assim, não haveria liberdade nem lei no mundo. E os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso, abre aspas, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, fecha aspas, seriam desprovidos de sentido. Aquele que pronuncia essas preces o faz unicamente com a intenção de afirmar e aumentar a autoridade divina, não o poder divino. Deus, que é todo-poderoso, não tem necessidade de ser rogado para que seu reino venha ou a sua vontade seja feita. O sentido dessa prece é que Deus é poderoso à medida que sua autoridade é livremente reconhecida e aceita. A oração é o ato desse reconhecimento e dessa aceitação. Cada um é livre para crer ou não. Nada e ninguém podem constranger-nos a crer. Nenhuma descoberta científica, nenhum argumento lógico, nenhuma tortura física pode forçar-nos a crer, isto é, a reconhecer e a aceitar livremente a autoridade de Deus. Mas, por outro lado, uma vez reconhecida e aceita essa autoridade, o fraco se torna forte. O poder divino pode, então, manifestar-se. Por isso está dito que um grão de fé é suficiente para transportar montanhas. Ora, o problema da autoridade tem alcance ao mesmo tempo místico, gnóstico, mágico e hermético. Ele encerra o mistério cristão da crucificação e o mistério do retiro da cabala luriânica. Eis algumas considerações que podem ajudar-nos a progredir na meditação profunda desse mistério. O mundo cristão
adora o crucifixo, isto é, a imagem que exprime o paradoxo do Deus Todo-Poderoso reduzido ao estado de extrema fraqueza. É nesse paradoxo que se vê a revelação mais alta do divino em toda a história da humanidade e a revelação mais perfeita do Deus Amor. Abre aspas. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus e sepultus est. Diz o credo cristão. O Filho único do Pai Eterno pregado na cruz por nós. Eis o que impressiona divinamente toda a alma aberta, inclusive a do ladrão crucificado à sua direita. Essa impressão é inesquecível e indizível. Ela é o sopro imediato do divino, que inspirava e ainda inspira milhares de mártires, confessores, virgens e eremitas. Mas não se pode afirmar a mesma coisa de todo ser humano diante do crucificado. Nem todos ficam divinamente impressionados. Alguns reagem de modo oposto. Foi assim no Calvário. É assim ainda hoje. Abre aspas. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: se és filho de Deus, desce da cruz. Fecha aspas. Os principais sacrificadores, com os escribas e os anciãos, zombavam dele dizendo, abre aspas, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele. Fecha aspas. É a outra reação. Encontramo-la, por exemplo, nas emissões de rádio soviética em Moscou. O argumento de Moscou é sempre o mesmo. Se Deus existe, deve saber que nós, os comunistas, o destronamos. Por que não dá ele um sinal visível? Se não de poder, pelo menos de sua existência. Por que não defende ele seus interesses? Em outros termos, é o argumento antigo. Desce da cruz e creremos em ti. Cito essas coisas bem conhecidas porque elas revelam um a priori subjacente. É o princípio filosófico segundo o qual, abre aspas, a verdade e o poder são idênticos. O que é poderoso é verdadeiro. O que é fraco é falso. Fecha aspas. De acordo com este dogma ou princípio filosófico que se tornou o da ciência moderna tecnológica, o poder é o critério absoluto e o ideal supremo da verdade. Divino é somente o que é poderoso. Existem adoradores abertos e secretos do ídolo do poder, porque se trata de ídolo e da fonte de toda a idolatria. Também do lado dos cristãos ou religiosos e espiritualistas em geral. Não falo dos príncipes nem dos políticos cristãos ou espiritualistas que ambicionavam o poder, mas dos adeptos das doutrinas que afirmam a primazia do poder. Eles se dividem em duas categorias. A dos que aspiram ao ideal do super-homem e a dos que acreditam num Deus atualmente todo-poderoso e, portanto, responsável por tudo o que acontece. Entre os esoteristas, os ocultistas e os magos, são muitos os que aspiram aberta e secretamente ao ideal do super-homem e posam de mestres e pontífices na esperança da dignidade futura do super-homem. Por outro lado, eles estão singularmente de acordo em mandar Deus para longe, bem longe, para as alturas do absoluto abstrato, a fim de que a sua presença muito concreta não os incomode, a fim de que tenham um lugar em que possam desenvolver sua grandeza sem serem inquietados pela grandeza divina rival. Constroem torres de Babel individuais,
segundo a lei de toda a Torre de Babel, e cedo ou tarde sofrem uma queda salutar, como o ensina a lâmina 16 do tarô. Não caem de altura real em abismo real, mas de altura imaginária na terra, e aprendem a lição que nós já aprendemos, ou ainda aprenderemos. A adoração do ídolo do poder, entendido como super-homem, especialmente quando o homem se identifica com ele, é relativamente inofensiva, sendo, no fundo, infantil. O mesmo não se pode dizer da outra categoria de adoradores do poder, a daqueles que projetam este ideal em Deus. Sua fé depende do poder divino. Se o Deus fosse fraco, não creriam nele. Eles ensinam que Deus criou certas almas predestinadas à condenação eterna e outras almas predestinadas à salvação, e atribuem a Deus a responsabilidade por toda a história do gênero humano, inclusive por suas atrocidades. Deus, dizem eles, castiga seus filhos desobedientes por meio de guerras, de revoluções, de tiranias e de outras coisas semelhantes. Como poderia ser de outro modo? Deus é onipotente. Logo, tudo que conhece só pode acontecer por sua ação ou, pelo menos, com o seu consentimento. O ídolo do poder tem tanto domínio sobre a consciência humana que ela prefere um Deus que seja a mistura do bem e do mal, contanto que seja poderoso, ao Deus amor, que governa pela autoridade intrínseca do divino, pela verdade, pela beleza e pela bondade. Em outras palavras, ela prefere o Deus atualmente todo-poderoso ao Deus crucificado. Contudo, o pai da parábola do filho pródigo não mandou seu filho para longe da casa paterna, onde ele levou vida desregrada. Não o impediu de sair de casa, nem o forçou a levar vida que lhe agradasse. Ele esperou sua volta e saiu ao seu encontro quando o viu aproximar-se de casa. Tudo o que se passou na história do filho pródigo é claramente contrário à vontade do pai, menos a sua volta. Ora, a história do gênero humano depois da queda é a do filho pródigo. Não se trata da lei da involução e da evolução segundo o plano divino, dos teósofos modernos, mas, muito ao contrário, do abuso da liberdade semelhante ao do filho pródigo. E a fórmula-chave da história da humanidade não está nem no progresso da civilização, nem no processo da evolução ou em algum outro processo, mas nas palavras do filho pródigo. Abre aspas. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Fecha aspas. A humanidade seria, então, a única responsável pela sua história? Sem dúvida, porque não foi Deus que a quis como ela é. Deus está crucificado nela. Compreendemos isso quando nos damos conta do alcance da liberdade humana, como também da liberdade dos seres das hierarquias espirituais, anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Todos esses seres, inclusive os homens, os Isshin e Shin, têm existência real ou ilusória. Se sua existência é real, elas não são miragens, mas entidades independentes,
dotadas de independência não só fenomênica, mas também numênica. Ora, a independência numênica é o que entendemos por liberdade. De fato, a liberdade é a existência real e completa de um ser criado por Deus. Do ponto de vista moral e espiritual, ser livre e existir são sinônimos. Como a moral não existe sem a liberdade, do mesmo modo uma entidade espiritual, alma ou espírito, não livre não existiria e não passaria de atributo de outra entidade espiritual livre, isto é, existente realmente. A liberdade é a existência espiritual dos seres. Ora, quando lemos na Escritura que Deus criou todos os seres, isso significa essencialmente que Deus deu a liberdade, ou a existência, a todos esses seres. Uma vez dada a liberdade, Deus não a retira. Por isso, os seres das 10 hierarquias mencionadas acima são imortais. A morte, não a separação do corpo, mas a morte real, seria a privação absoluta da liberdade. Isto é, a perda completa da existência dada por Deus. Mas quem ou que coisa pode tirar de um ser o dom divino da liberdade, o dom divino da existência? A liberdade, a existência, é inalienável e os seres das 10 hierarquias são imortais. O enunciado, a liberdade ou a existência é inalienável, pode ser entendido seja como o mais alto dom, o maior valor imaginável, e será então o antegozo do paraíso, seja como condenação à existência perpétua, e será então o antegozo do inferno. Porque ninguém nos manda para parte alguma, não sendo a liberdade algo fictício, senão nós que fazemos a escolha. Amai a existência e escolhestes o céu, odiai-a e escolhestes o inferno. Em relação aos seres livres, Deus é ou o rei reinante, no sentido da autoridade como ela é ensinada pelo quarto arcano do tarô, ou o crucificado. Ele é rei para aqueles de seus seres que aceitam com toda a boa vontade, que creem, a sua autoridade. Ele está crucificado para aqueles de seus seres que abusam de sua liberdade e adoram ídolos, isto é, que substituem a autoridade divina por sucedâneo. Rei e crucificado ao mesmo tempo. Eis o mistério da inscrição de Pilatos sobre a cruz do Calvário. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Todo-poderoso e fraco ao mesmo tempo. Eis porque milagres de curas puderam ser realizados por santos, enquanto guerras sangrentas e calamidades devastavam tudo em torno deles. A liberdade é o verdadeiro trono de Deus e, ao mesmo tempo, a sua cruz. A liberdade é a chave da compreensão do papel de Deus na história, da compreensão do Deus Amor e do Deus Rei. E do Deus Rei, sem cometermos o sacrilégio de fazer dele um tirano e sem a blasfêmia da dúvida sobre seu poder ou sobre sua existência. Deus é todo-poderoso na história à medida que nela existe fé, e é crucificado à medida que ela se afasta dele.
Assim, a crucificação divina procede do fato da liberdade ou da existência real dos seres das 10 hierarquias, quando se trata do mundo governado pela autoridade divina e não pela coação. Voltaremos agora para a ideia do Tsimtsum, do retiro de Deus e da Cabala da escola de Lúria. A doutrina de Tsimtsum revela um dos 3 mistérios: o mistério da união, o mistério da concentração ou do retiro divino, o mistério da revolução das almas ou da reencarnação, da Kabbalah. 2 mistérios, o da união e o da revolução das almas, são tratados mais adiante, em outras cartas, na 10ª, por exemplo. Quanto ao primeiro mistério do retiro ou concentração divino, que nos interessa aqui, trata-se da tese segundo a qual a existência do universo se tornou possível pelo ato da contração de Deus em si mesmo. Deus deu um lugar para o mundo, abandonando uma região dentro de si mesmo. Abre aspas. O primeiro ato de Ein Sof, do ser infinito, é, por conseguinte, não um passo para fora, mas um passo para dentro, um movimento de recuo, de retorno sobre si mesmo, de retiro dentro de si mesmo. Em lugar de emanação, temos o oposto, contração. Scholem, Le Grand Courant de la Mystique Juive. Payot, Paris, 1950, página 278. Abre aspas. O primeiro ato não é de revelação, mas de limitação. É somente no segundo ato que Deus envia um raio de sua luz e começa a sua revelação, ou melhor, seu desdobramento, como Deus Criador, no espaço primordial de sua criação. Mas ainda, cada novo ato de emanação e de manifestação é precedido de ato de concentração e de retração. Fecha aspas, página 279. Em outros termos, para criar um mundo do nada, Deus precisou fazer aparecer antes esse mesmo nada. Ele precisou retirar-se para criar um espaço místico no qual não se encontrasse a sua presença, o nada. É pensando assim que assistimos ao nascimento da liberdade, porque, como escreveu Berdyaev, abre aspas, a liberdade não foi determinada por Deus. Ela faz parte do nada, do qual Deus criou o mundo. The Destiny of Man, página 171. O Destino do Homem, página 171. O nada, o lugar místico do qual Deus se retirou por seu ato de Tsimtsum, é o lugar de origem da liberdade, isto é, da origem da existência, que é a potencialidade absoluta, não determinada de modo algum. Todos os seres das 10 hierarquias criadas são filhos de Deus e da liberdade, da plenitude divina e do nada. Eles trazem em si uma gota do nada e uma centelha de Deus. A sua existência, a sua liberdade, é o nada neles. A sua essência, a sua centelha de amor, é o sangue divino neles. Eles são imortais, porque o nada é indestrutível, e a mônada proveniente de Deus é também indestrutível. Além disso,
esses dois elementos indestrutíveis, o elemento meônico, meon, nada, e o elemento plerômico, pleroma, plenitude, estão indissoluvelmente ligados um ao outro. A ideia de Tsun Tsam, da retirada de Deus para criar a liberdade e da crucificação divina por causa da liberdade, se harmonizam em tudo. Porque a retirada de Deus para dar um lugar à liberdade e a sua renúncia ao uso de seu poder contra o abuso da liberdade, em limites determinados, são aspectos da mesma ideia. Nem é preciso dizer que a ideia de Tsin Tsum e da crucificação divina não tem nenhuma aplicação quando Deus é entendido no sentido do panteísmo. O panteísmo, como o materialismo, não admite a existência real dos seres individuais e, portanto, o fato da liberdade não aparente. Para o panteísmo e para o materialismo, não se trata, nem pode tratar-se, de retirada divina e de crucificação divina. Por outro lado, a doutrina cabalística do Tsin Tsum é a única explicação séria que conheço da criação ex nihilo, do nada, que é de natureza a agir como contrapeso do panteísmo puro e simples. Além disso, ela constitui ligação profunda entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando o alcance cósmico da ideia de sacrifício. O reflexo da ideia do retiro divino e da crucificação divina está indicado, como já vimos, no quarto arcano do tarô, o Imperador. O Imperador reina pela autoridade pura. Reina sobre os seres livres, isto é, não por meio da espada, mas pelo cetro. O cetro tem uma esfera com cruz em cima. Ele exprime, por isso, do modo mais claro possível, a ideia central do arcano. Como o mundo, a esfera, é dominado pela cruz, também o poder do imperador sobre o globo terrestre está submetido ao sinal da cruz. O poder do imperador reflete o poder divino. E como este se verifica pela contração divina, o Tsin Tsum, e pela impotência voluntária divina, a crucificação, do mesmo modo, o poder do imperador se verifica pela contração de suas forças pessoais, o seu cinto apertado, e pela imobilidade voluntária, as suas pernas cruzadas em seu posto, a sua poltrona ou seu trono. Posto do imperador. Quantas ideias sobre o posto do imperador da cristandade, missão histórica, função à luz do direito natural, encargo à luz do direito divino, não se encontram nos autores medievais. Como convém que a instituição de uma cidade ou de um reino seja segundo o modelo da instituição do mundo? Deve-se tirar do governo divino a ordem ratio do governo de uma cidade. Essa é a tese fundamental apresentada por Santo Tomás de Aquino. Por isso, os autores da Idade Média não podiam imaginar a cristandade sem imperador, como não podiam imaginar a Igreja Universal sem Papa. Porque, se o mundo é governado hierarquicamente, a cristandade ou o Sacro Império não pode sê-lo de outro modo. A hierarquia é a pirâmide que só existe quando completa, e o imperador é seu vórtice. Em seguida vêm os reis, os duques, a nobreza, os burgueses e os camponeses. Mas é a coroa do imperador que confere à realeza as coroas reais. E destas desce a autoridade sobre as coroas ducais e sobre todas as outras.
O posto do imperador não é, entretanto, o da última, melhor, da primeira, instância da legitimidade. Ele era também mágico. Se entendermos por magia a ação das correspondências entre o que está embaixo e o que está no alto. Ele era o princípio da autoridade, da qual todas as autoridades menores recebiam não só sua legitimidade, mas também o domínio sobre as consciências. Por isso, quando a coroa imperial se eclipsava, as coroas reais, uma após outra, perdiam seu brilho e se eclipsavam também. As monarquias não podem existir por muito tempo sem a monarquia. Os reis não podem partilhar entre si a coroa e o cetro do imperador e apresentar-se como imperadores em seus respectivos países, porque a sombra do imperador está sempre presente. E se outrora o imperador dava brilho às coroas reais, mais tarde a sombra do imperador ausente obscurecerá as coroas reais e, portanto, todas as outras coroas, ducais, principescas, condais, etc. A pirâmide não é completa sem o vértice. A hierarquia não existe quando está incompleta. Não havendo imperador, cedo ou tarde não haverá também reis. Não havendo reis, cedo ou tarde não haverá nobreza. Não havendo nobreza, cedo ou tarde não haverá burguesia nem camponeses. Eis como se chega à ditadura do proletariado, da classe hostil ao princípio hierárquico, que é, entretanto, o reflexo da ordem divina. Por isso o proletariado professa o ateísmo. A Europa é obcecada pela sombra do imperador. A sua ausência é tão vivamente sentida como o era outrora a sua presença. O vazio da chaga fala. O que nos falta sabe fazer-se sentir. Napoleão, testemunha ocular da Revolução Francesa, compreendeu a direção tomada pela Europa, direção para a destruição completa da hierarquia, e sentiu a sombra do imperador. Ele sabia que o que devia ser restaurado na Europa não era um trono real da França, porque os reis não podem existir por muito tempo sem o imperador, mas o trono imperial da Europa. Assim ele decidiu preencher a lacuna, proclamou-se imperador e de seus irmãos fez reis. Mas foi na espada que ele confiou. Em vez de reinar pelo cetro, o globo com a cruz, preferiu reinar pela espada. Também Hitler teve o desejo delirante de ocupar o lugar vazio do imperador. Pensou que podia estabelecer o império milenar da tirania por meio da espada. Mas, uma vez mais, abre aspas, todos os que tomarem da espada perecerão pela espada. Fecha aspas. Não. O posto do imperador não pertence aos que desejam, e nem é de escolha dos povos, mas reservado à escolha do céu. Ele se tornou oculto, e a coroa, o cetro, o trono e o brasão do imperador estão nas catacumbas. Nas catacumbas significa sob proteção absoluta. Na quarta lâmina, o imperador está sozinho, sem corte e sem séquito. O seu trono não está numa sala do palácio imperial, mas ao ar livre. Ao ar livre, em campo inculto, não em praça de alguma cidade. Pequeno tufo de erva perto de seu pé faz as vezes da corte imperial, faz as vezes de todas as testemunhas de sua grandeza imperial.
mas sobre ele estende-se o céu aberto. Ele é uma silhueta sobre o fundo do céu, sozinho na presença do céu. Eis o que é o imperador. Pode-se perguntar, por que o fato espantoso de um imperador e seu trono se encontrarem ao ar livre escapou a tantos autores que dissertaram sobre o tarô? Por que não notaram que o imperador está só, sem corte e sem séquito? Creio que porque raramente deixamos o símbolo, a imagem como tal símbolo, dizer tudo o que ele tem a dizer pela sua contextura. Deixamo-lo dizer um pouco, e logo em seguida interessamo-nos mais pelos nossos próprios pensamentos, isto é, pelo que nós mesmos temos a dizer, e não pelo que o símbolo tem a dizer. Entretanto, a lâmina é formal. O imperador está sozinho, ao ar livre, em campo inculto e tendo por companhia apenas um tufo de erva, além do céu e da terra. A lâmina nos ensina o arcano da autoridade do imperador, embora ela não seja reconhecida, esteja oculta, seja desconhecida e ignorada. Trata-se da coroa, do cetro, do trono e do brasão guardados, sem outras testemunhas além do céu e da terra, por homem solitário, encostado ao trono, com as pernas cruzadas, com a coroa na cabeça, segurando o cetro e apertando o cinto. É da autoridade como tal e do posto da autoridade como tal que se trata. A autoridade é a magia da profundeza espiritual cheia da sabedoria. Em outros termos, ela resulta da magia baseada na gnose procedente da experiência mística. A autoridade é o segundo E do nome divino Yod-E-Vav-E. Ela não é o segundo E, tomado separadamente. Mas quando o nome divino se manifesta por inteiro. Por isso é mais apropriado dizer que a autoridade é o nome divino completo manifestado. O nome divino completo manifestado significa, ao mesmo tempo, um posto. O posto do imperador, ou o estado de consciência da síntese completa da mística, da gnose e da magia sagrada. Esse estado de consciência da síntese completa é a iniciação, entendida não no sentido de ritual, nem no de posse da informação mantida em segredo, mas no sentido do estado de consciência no qual a eternidade e o instante são uma coisa só. É a visão simultânea do temporal e do eterno, do que está embaixo e do que está no alto. A fórmula da iniciação continua a mesma. Abre aspas. Verdadeiro, sem mentira, certo e veríssimo. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa única. Fecha aspas. Essa unidade vivida, contemplada, praticada e compreendida é a iniciação, ou a santificação do nome divino no homem, que é o sentido profundo do primeiro pedido do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Ora, o imperador significa a autoridade da iniciação ou do iniciado. Do ponto de vista cabalístico, essa iniciação é devida ao nome divino completo. Do ponto de vista mágico, ela é devida ao grande arcano mágico. Do ponto de vista da alquimia,
ela é devida à pedra filosofal. Em outras palavras, ela é a unidade e a síntese da mística, da gnose e da magia. Essa unidade ou síntese nós a designamos na segunda carta como filosofia hermética, ligada ao sentido filosófico hermético. A filosofia hermética, devemos repeti-lo, não significa uma filosofia derivada ou deduzida do organismo da unidade, da mística, da gnose e da magia sagrada. Ela é essa unidade em manifestação. A filosofia hermética é também inseparável da unidade mística, gnose e magia, que é o segundo E do nome divino. Ela é a autoridade, ou a manifestação da unidade mística, gnose, magia. A filosofia hermética corresponde ao estado do veríssimo, daquilo que é verdadeiro, sem mentira, certo e veríssimo, da fórmula epistemológica da Tábua de Esmeralda, porque ela é o resumo de toda a experiência mística. A experiência mística espontânea, que se torna verdadeira ou refletida na consciência, na gnose, e em seguida se torna certa por sua realização mágica. Reflete-se uma segunda vez, o segundo E, ou a segunda gnose do nome divino, no domínio do pensamento puro, baseado na experiência pura. Nele é examinada e finalmente resumida, tornando-se assim a mais verdadeira. A fórmula verdadeiro sem mentira, certo e veríssimo enuncia, portanto, o princípio da epistemologia, gnosiologia, da filosofia hermética, com suas 3 pedras de toque. Esse princípio pode ser formulado de várias maneiras. Eis uma delas. Abre aspas. O que é absolutamente subjetivo, a experiência mística pura, deve objetivar-se na consciência e nela deve ser aceito como verdadeiro, revelação gnóstica, e em seguida deve mostrar-se certo, através de seus frutos objetivos, a magia sagrada, e por fim deve verificar-se absolutamente verdadeiro na luz do pensamento puro, baseado na experiência subjetiva e objetiva pura. Filosofia hermética. Fecha aspas. Trata-se, portanto, da combinação de 4 sentidos diferentes: do sentido místico, ou tato espiritual, do sentido gnóstico, ou ouvido espiritual, do sentido mágico, ou sentido da visão espiritual, e, enfim, do sentido filosófico, hermético, ou sentido da compreensão espiritual. As 3 pedras de toque da filosofia hermética são, pois, o valor intrínseco de uma revelação, a sua fertilidade construtiva e a sua concordância com as revelações anteriores, com as leis do pensamento e com toda a experiência disponível. Revelação verdadeiro sem mentira, fertilidade construtiva certo e concordância veríssimo. Em filosofia hermética, uma coisa é, pois, absolutamente verdadeira,
somente quando é de origem divina, quando produz frutos conforme a sua origem e quando se harmoniza com as exigências categoriais do pensamento e da experiência. O hermetista é, pois, ao mesmo tempo, místico, gnóstico, mágico e filósofo realista idealista. Ele é filósofo realista idealista porque se apoia tanto na experiência como no pensamento especulativo, tanto nos fatos como nas ideias. Para ele, os fatos e as ideias são somente dois aspectos da mesma realidade e idealidade, isto é, da mesma verdade. Sendo o resumo e a síntese da mística, da gnose e da magia sagrada, a filosofia hermética não é uma filosofia entre as outras filosofias, ou sistema filosófico particular entre os outros sistemas filosóficos particulares. Como a Igreja Católica, sendo católica ou universal, não pode considerar-se como uma igreja particular entre as outras igrejas particulares, nem considerar seus dogmas como opiniões religiosas entre outras opiniões religiosas ou confissões. Do mesmo modo, a filosofia hermética, sendo a síntese de tudo o que é essencial na vida espiritual da humanidade, não pode considerar-se como uma filosofia entre outras. Presunção? Seria inegavelmente presunção monstruosa se tratasse de invenção humana e não de revelação do alto. Com efeito, se alguém recebeu uma revelação do alto, se a aceitação dessa verdade comporta milagres de cura, de paz e de força vivificante, e se, enfim, ela explica 1000 coisas inexplicadas e inexplicáveis sem ela, podemos considerá-la como uma opinião, entre outras opiniões? Dogmatismo? Sim. Se entendermos por dogma a certeza devida a uma revelação do valor divino, a sua fertilidade construtiva e a confirmação que ela recebeu da razão e da experiência. Quando alguém tem certeza, apoiada na concordância do divino revelante, do divino humano operante e do humano compreende, pode agir como se não a tivesse? Ou deve negá-la 3 vezes ao canto do galo a fim de ser aceito na boa companhia dos espíritos livres e não dogmáticos, e de aquecer-se com eles ao fogo das coisas relativas da criação humana? Heresia? Sim, se por heresia entendermos a primazia da revelação universal, das obras do bem universalmente reconhecidas como tais, e do ideal de universalidade em filosofia. Ora, a filosofia hermética não é filosofia particular entre as filosofias particulares existentes. Ela não o é, já pela simples razão de não operar com conceitos unívocos e com suas definições verbais como o fazem as filosofias, mas com arcanos e suas expressões simbólicas. Comparemos a Tábua de Esmeralda com a Crítica da Razão Pura de Kant e veremos a diferença. A Tábua de Esmeralda enuncia os arcanos fundamentais da obra místico-gnóstico-mágico-filosófica. A Crítica da Razão Pura elabora edifício composto de conceitos unívocos como as categorias de quantidade, de qualidade, da relação e da modalidade, que, todo ele, põe em relevo o método transcendental de Kant, isto é, o método de pensar o ato de pensar, ou da reflexão para a reflexão. Esse método é, todavia, um aspecto do 18º arcano do tarô, a Lua, como veremos adiante. E esse arcano, expresso pelo símbolo da lâmina a Lua, ensina de maneira hermética o essencial daquilo que Kant
ensina de maneira filosófica sobre o método transcendental. Então, a filosofia hermética é puro e simples simbolismo? E não tem nada a ver com os métodos de raciocínio filosófico e científico? Sim e não. Sim, enquanto a filosofia hermética é de natureza esotérica, isto é, enquanto consiste em arcanos orientados para o mistério e expressos em símbolos. Não, enquanto ela exerce influência estimulante no raciocínio filosófico e científico de seus adeptos. Ela é cercada, por assim dizer, de penumbra intelectual, filosófica e científica, devido à atividade de seus adeptos que procuram traduzir em conceitos unívocos e definições verbais, na medida do possível, os arcanos e os símbolos da filosofia hermética. É processo de cristalização, porque a tradução dos conceitos multívocos ou arcanos em conceitos unívocos é comparada à transição do estado da vida orgânica ao estado de mineral. É assim que as ciências ocultas, como a cabala, a astrologia e a alquimia, derivam da filosofia hermética. Essas ciências podem ter seus segredos próprios, mas os arcanos que se refletem nelas pertencem ao domínio da filosofia hermética. Enquanto apenas comentário e corolário, a intelectualização da filosofia hermética é legítima e até indispensável. Traduziremos então cada arcano em vários conceitos unívocos, em 3, por exemplo, e com isso ajudaremos o intelecto a se habituar a pensar hermeticamente, isto é, em conceitos multívocos ou em arcanos. Mas quando a intelectualização da filosofia hermética tem à mira a criação de sistema autônomo de conceitos unívocos, sem contradição formal entre eles, comete abuso. Porque, em lugar de ajudar a razão humana a se elevar acima de si mesma, ela lhe suscita um obstáculo a mais. Ela a escraviza, em lugar de libertá-la. As ciências ocultas são, pois, derivadas da filosofia hermética pela via da intelectualização. Por isso não se deveria considerar os símbolos, por exemplo, os arcanos maiores do tarô, como expressões alegóricas das teorias ou dos conceitos dessas ciências, porque a verdade é o contrário. As doutrinas das ciências ocultas é que são derivadas dos símbolos, do tarô ou de outros símbolos, e devem ser consideradas como expressões intelectualmente alegóricas dos símbolos e dos arcanos do esoterismo hermético. Assim, não se deveria dizer: a quarta lâmina, o imperador, é o símbolo da doutrina astrológica sobre Júpiter, mas o arcano da quarta lâmina, o imperador, se revela também na doutrina astrológica sobre Júpiter. A correspondência, como tal, permanece intacta, mas há um mundo de diferença entre esses dois enunciados, porque no caso do primeiro, permanecemos astrólogos, e nada mais do que astrólogos. No caso do segundo enunciado, pensamos como hermetistas, embora continuemos astrólogos quando o somos. A filosofia hermética não é composta da cabala, da astrologia, da magia e da alquimia. Esses 4 ramos nasceram do tronco e vivem dele, mas não o constituem. O tronco é a unidade manifestada da mística, da gnose e da magia sagrada. Sobre ele não existem teorias, mas experiências, inclusive a experiência intelectual dos arcanos e dos símbolos,
A experiência mística é a sua raiz. A experiência gnóstica da revelação, a sua seiva. A experiência prática da magia sagrada, a sua madeira. Por isso, o ensinamento, ou o corpo da tradição, consiste em exercícios espirituais, e todos os seus arcanos, incluídos os arcanos do tarô, são exercícios espirituais práticos, cujo fim é despertar camada cada vez mais profunda da consciência. Os comentários e os corolários necessários que acompanham esta prática constituem a casca do tronco. Assim, a chave do Apocalipse de São João não se encontra em parte alguma, porque não se trata de interpretá-lo para se tirar dele um sistema filosófico, metafísico ou histórico. A chave do Apocalipse consiste em praticá-lo, isto é, usá-lo como livro de exercícios espirituais que despertam camadas cada vez mais profundas da consciência. As 7 cartas às igrejas, os 7 selos do livro sagrado, as 7 trombetas, as 7 taças significam um conjunto, um curso de exercício espiritual composto de 28 exercícios. Porque, sendo o Apocalipse uma revelação escrita, para compreendê-lo é necessário que cada um estabeleça em si um estado de consciência apto a receber revelações. O estado da concentração sem esforço, ensinado pelo primeiro arcano, seguido do silêncio interior vigilante, ensinado pelo segundo arcano, torna-se atividade inspirada da imaginação e do pensamento, na qual o eu consciente age em conjunto com o supraconsciente, ensinamento do terceiro arcano. Enfim, o eu consciente para a sua atividade criadora e contempla, passando revista a tudo o que já se passou, a fim de resumi-lo, ensinamento prático do quarto arcano. O domínio dessas 4 operações psicológicas, simbolizadas pelo mago, pela papisa, pela imperatriz e pelo imperador, é a chave do Apocalipse. Seria vão procurar outra. Também os evangelhos são exercícios espirituais. É preciso não só lê-los e relê-los, mas ainda mergulhar inteiramente em seu elemento, respirar o seu ar e participar como testemunha quase ocular dos acontecimentos neles descritos, e tudo isso não como prescrutador, e sim como admirador, cuja admiração está sempre crescendo. O Antigo Testamento contém igualmente partes que são exercícios espirituais. Os cabalistas judeus, o autor ou autores do Zohar, por exemplo, usavam-no neste sentido. Foi assim que a Cabala nasceu e vive. A diferença entre os cabalistas e os outros fiéis consiste em que os primeiros usavam a Escritura como fonte de exercícios espirituais, ao passo que os últimos a estudavam e nela acreditavam. O fim dos exercícios espirituais é a profundeza. Para que alguém atinja a experiência e o conhecimento das coisas profundas, precisa ser profundo. E o símbolo é a linguagem da profundeza. Como os arcanos expressos pelos símbolos são o meio e o fim dos exercícios espirituais, dos quais se compõe a tradição viva da filosofia hermética. Os exercícios espirituais comuns constituem a ligação comum que une os hermetistas. Não é o saber comum que os une, mas os exercícios espirituais e a experiência que eles encerram.
Se 3 pessoas de países diferentes que tivessem feito do livro de Gênesis de Moisés, da visão de Ezequiel e do Evangelho de São João, objeto de exercícios espirituais durante vários anos, se encontrassem, encontrar-se-iam como irmãos. Embora um soubesse a história da humanidade, outro tivesse a ciência de curar e o terceiro fosse cabalista profundo. Aquilo que é sabido é resultado da experiência e da orientação pessoais, ao passo que a profundeza, o nível atingido, sem consideração quanto ao aspecto e à extensão do saber alcançado, é o que há de comum. O hermetismo, a tradição hermética, é, em primeiro lugar e acima de tudo, certo grau de profundeza, certo nível de consciência. E são os exercícios espirituais que o preservam. Quanto ao saber dos hermetistas individuais, e isso se aplica aos iniciados, ele depende da vocação individual de cada um. A tarefa pretendida determina a natureza e a extensão não só do saber, mas também da experiência pessoal sobre a qual o saber se apoia. Aquele que tem a experiência consegue o conhecimento do que é necessário para o desempenho da tarefa que decorre de sua vocação individual. Em outros termos, sabe o que é necessário para estar informado e para se orientar no domínio que tem relação com sua vocação individual. Assim, um hermetista cuja vocação é curar saberá certas coisas sobre as relações entre a consciência, o sistema das flores de lótus, chakras, o sistema nervoso e o sistema das glândulas endócrinas, que outro hermetista, cuja vocação é a história espiritual da humanidade, não saberá. Mas este último saberá, por sua vez, os fatos do passado e do presente concernente às relações entre as hierarquias espirituais e a humanidade, e entre o que se passou ou se passa no alto e o que se passou ou se passa embaixo, ignorados pelo curador. Mas esse saber, enquanto não se trata dos arcanos, consiste em fatos, embora muitas vezes de natureza puramente espiritual, e não em teorias. Assim, por exemplo, a reencarnação não é uma teoria na qual se deva ou não acreditar. Em hermetismo, ninguém pensará em dar-lhe importância com a finalidade de persuadir ou dissuadir alguém da verdade da teoria reencarnacionista. Para o hermetista, ela é um fato conhecido por experiência ou ignorado. Como ninguém faz propaganda a favor ou contra o fato de dormirmos à noite e despertarmos de manhã, porque se trata de algo que pertence à experiência. Do mesmo modo, o fato de morrermos e nascermos de novo pertence à experiência. A respeito dele, temos certeza ou simplesmente não temos. Mas aqueles que têm certeza da reencarnação deveriam saber que a ignorância a respeito dela muitas vezes tem razões muito profundas e até sublimes, relativas à vocação da pessoa em questão. Por exemplo, quando uma pessoa tem vocação que exige um máximo de concentração no presente, pode renunciar a toda a memória espiritual do passado, porque a memória despertada nem sempre é benefício, podendo ser muitas vezes fardo. Ela o é principalmente quando se trata de vocação que exige atitude inteiramente livre de preconceitos, como é o caso das vocações de sacerdote, de médico e de juiz. O sacerdote, o médico e o juiz são obrigados a se concentrar tão intensamente em suas ocupações que não devem ser distraídos
pelas recordações das existências anteriores. Pode-se fazer milagres sem a recordação das vidas anteriores, como foi o caso do Santo Cura d'Ars. Pode-se também fazer milagres com essa recordação, como era o caso de M. Philippe de Lyon. Porque a reencarnação não é dogma, isto é, verdade necessária à salvação, nem heresia, isto é, opinião contrária à verdade necessária à salvação. Ela é apenas fato da experiência, como o sono e a hereditariedade. Enquanto tal, ela é neutra. Tudo depende da sua interpretação. Pode-se interpretá-la de modo a fazer dela um hino à glória de Deus, e pode-se interpretá-la de maneira a fazer dela blasfêmia. Afirma-se com razão que perdoar é conceder a oportunidade de recomeço. E Deus perdoa 70 vezes 7, dando-nos sempre novas oportunidades. Como é infinita a bondade de Deus! Essa é a interpretação para a glória de Deus. Mas, quando alguém diz, existe mecanismo de evolução infinita e somos moralmente determinados pelas vidas anteriores, não existe graça, mas só a lei das causas e dos efeitos. É então interpretação blasfematória. Ela reduz Deus à função de engenheiro de máquina moral. A reencarnação não constitui exceção pelo fato de ser passível de dupla interpretação. Todo fato pertinente o é também. Assim, por exemplo, a hereditariedade pode ser interpretada no sentido do determinismo completo, excluindo a liberdade, portanto, também a liberdade moral. Ela pode também ser interpretada como possibilidade de purificação gradual do organismo, tendo em vista torná-lo um instrumento mais perfeito à disposição da posteridade. Abraão não recebeu a promessa de que o Messias seria da sua descendência? A mesma promessa não foi feita a Davi? Seja qual for, contudo, a interpretação pessoal de um fato, ele permanece fato, e é necessário conhecê-lo para se ter uma orientação no domínio ao qual ele pertence. Assim, os hermetistas têm o conhecimento de fatos diferentes, segundo suas vocações pessoais. Mas a filosofia hermética não se compõe da soma dos conhecimentos adquiridos por indivíduos. Ela é organismo de arcanos expressos em símbolos que são ao mesmo tempo exercícios espirituais e as aptidões que deles resultam. O arcano praticado como exercício espiritual durante um lapso de tempo suficiente torna-se a aptidão. Ele não dá ao discípulo o saber de fatos novos, mas torna-o apto a adquiri-lo quando tiver necessidade. A iniciação é a capacidade de se orientar em qualquer domínio e de nele adquirir o conhecimento dos fatos pertinentes, dos fatos-chave. O iniciado sabe como atingir o saber, isto é, sabe pedir, procurar a resposta e pôr em ação os meios apropriados para chegar a ele. Foram os exercícios espirituais que lhe ensinaram isso. Nenhuma teoria ou doutrina, por mais luminosa que seja, poderia torná-lo capaz de saber saber. Foram os exercícios espirituais que lhe ensinaram o sentido prático, e em filosofia hermética, só existe o sentido prático. E a eficácia infalível do arcano dos 3 esforços unidos, que está na base de todo exercício espiritual e de todo arcano, a saber, abre aspas, pedi
e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Fecha aspas. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Assim, a filosofia hermética não ensina o que é necessário crer a respeito de Deus, do homem e da natureza, mas ensina como pedir, buscar e bater para se chegar à experiência mística, às luzes gnósticas e ao efeito mágico daquilo que se procura saber sobre Deus, o homem e a natureza. E é depois de se ter pedido, procurado e batido, depois de se ter recebido, achado e tido acesso, que se sabe. Esse gênero de saber, a certeza da compreensão sintética da experiência, a revelação gnóstica e o efeito mágico, é o imperador. É o ensinamento prático da quarta lâmina do tarô. Trata-se do desenvolvimento e do uso do quarto sentido espiritual, segundo o desenvolvimento e o uso dos sentidos místico, gnóstico e mágico, do sentido filosófico hermético. A aptidão para saber é o traço característico essencial desse sentido. Nós o definimos acima, segundo a carta, como o sentido da síntese. Agora podemos ir mais longe e defini-lo de maneira mais aprofundada como sentido iniciático, ou sentido da orientação e da aquisição do conhecimento dos fatos essenciais em qualquer domínio. Como funciona esse sentido? À primeira vista, pode-se assinalar que ele não é idêntico ao que se costuma designar como sentido metafísico, já que o sentido metafísico dos metafísicos é o gosto e a capacidade de viver em teorias abstratas, a tendência para o abstrato, ao passo que o sentido filosófico hermético é devido à orientação para o concreto espiritual, psíquico e físico. Enquanto o sentido metafísico opera com a noção de Deus, o sentido filosófico hermético é orientado para o Deus vivo, para o fato espiritual concreto de Deus. O Pai Celeste cristão e o ancião dos dias dos cabalistas não são conceitos abstratos, não são noção, mas ser. O sentido metafísico trabalha de modo a sintetizar por meio da abstração as leis dos fatos e os princípios das leis. O sentido iniciático ou filosófico hermético, ao contrário, discerne, através dos fatos, os entes das hierarquias espirituais e, através delas, o Deus vivo. Para o sentido iniciático, o estado entre o princípio supremo e o domínio dos fatos não é povoado de leis e de princípios, mas por seres espirituais vivos, dotados de fisionomias, de olhares, de voz, de palavra e de nomes. Para o sentido iniciático, o arcanjo Miguel não é uma lei ou um princípio, mas um ser vivo, cuja figura é invisível, porque deu lugar à figura de Deus. Por isso o seu nome é Micael, isto é, Mi, aquele que é como Cael, Deus.
aquele que é como Deus, Micael. Mi, aquele que, Ka, é como El, Deus. Aquele que, Mi, é como Ka, Deus, El. Ninguém suportaria a visão da figura de Micael, porque ela é Kael, como Deus, como a de Deus. O sentido iniciático ou filosófico hermético é o das realidades concretas e espirituais. O hermetismo explica os fatos não por leis obtidas por abstração, nem indo mais longe ainda por princípios obtidos por abstração, mas procedendo dos fatos abstratos aos seres mais concretos, para chegar ao que é mais concreto, o único absolutamente concreto que existe: Deus. Porque para o sentido iniciático, Deus é o ser mais real, logo, o mais concreto. Na verdade, o único absolutamente real e concreto de tudo que existe, ao passo que os seres são apenas relativamente reais e concretos, e o que designamos como fato concreto, na verdade, é somente a abstração da verdade divina. Isso não significa que o hermetista seja incapaz de abstração e que negligencie necessariamente as leis e os princípios. Ele é um ser humano e, portanto, possui também o sentido metafísico. Possuindo, ele usa como todo mundo. Mas o que faz dele hermetista, no sentido do imperador do tarô, é o sentido filosófico hermético. Ele é hermetista à medida que é dotado do sentido filosófico hermético e se serve dele, ao passo que o sentido metafísico sozinho nunca faria um hermetista no sentido próprio do termo. Não estaria aqui a tragédia de René Guénon, que, dotado do sentido metafísico desenvolvido e privado do sentido filosófico hermético, procurava o espiritual concreto sempre e em toda parte? Por fim, cansado do mundo das abstrações, esperou encontrar a libertação do intelectualismo, mergulhado no fervor da massa muçulmana em oração na mesquita do Cairo. Última esperança de uma alma sedenta de experiência mística e definhando no cativeiro do intelecto. Se é assim, que a misericórdia divina lhe conceda o que ele tanto procurava. Pode-se observar aqui que a última orientação de René Guénon, na direção da fé do povo mais simples, que professa a religião mais simples, não é destituída de razão, porque o sentido filosófico hermético tem mais coisas em comum com a fé simples e sincera do povo simples do que a metafísica abstrata. Para o crente do povo, Deus vive. O mesmo se diga do hermetista. O crente se dirige aos santos e aos anjos. Para o hermetista, eles são reais. O crente acredita nos milagres. O hermetista vive na presença do milagre. O crente reza pelos vivos e pelos mortos. O hermetista dedica todos os seus esforços no domínio da magia sagrada ao bem dos vivos e dos mortos. O crente respeita tudo o que é tradicional. O hermetista faz o mesmo. Que dizer ainda? Talvez que o imperador deve sua autoridade
não ao seu poder, visível ou invisível, sobre os seres humanos, mas ao fato de ele os representar perante o céu. Ele tem a autoridade não por ser sobre-humano, mas por ser muito humano, por representar tudo o que é humano. O rei Davi era mais humano do que todos os homens de seu tempo. Por isso foi ungido por ordem divina pelo profeta Samuel, e por isso o Eterno lhe fez a promessa solene de que seu trono seria estabelecido para sempre. O trono, o posto de representante da humanidade, jamais desaparecerá, portanto. E é esse o posto do imperador, e essa a verdadeira autoridade. Também a filosofia hermética tem ideal humano. Os seus exercícios espirituais, os seus arcanos, perseguem o fim prático da realização do homem de autoridade, do homem pai. Este homem é mais humano do que os outros. Ele é o homem digno do trono de Davi. O ideal humano do hermetismo prático não é o super-homem de Nietzsche, nem o super-homem da Índia, mergulhado na contemplação da eternidade, nem o super-homem hierofante de Gurdjieff, nem o super-homem filosófico dos filósofos estoicos e dos vedantistas. Não. O seu ideal humano é o homem tão humano que contenha e traga em si tudo o que é humano e que seja o guardião do trono de Davi. E o divino, que é feito da manifestação do divino, o hermetismo prático, é a alquimia. Isso significa que quanto mais verdadeiramente humano alguém se torna, mais manifesta o divino subjacente na natureza humana, o qual é a imagem e a semelhança de Deus. O ideal da abstração convida os seres humanos a se desfazerem da natureza humana e se desumanizarem. O ideal da transformação alquímica do hermetismo, ao contrário, oferece aos seres humanos a via da realização da verdadeira natureza humana, que é a imagem e a semelhança de Deus. O hermetismo é a reumanização de todos os elementos da natureza, o retorno deles à sua verdadeira essência. Como todo metal vil pode ser transformado em ouro ou prata, assim também todos os poderes da natureza humana são suscetíveis de serem transformados em ouro ou prata, isto é, naquilo que eles são, quando fazem parte da imagem e da semelhança de Deus. Mas, para voltarem a ser o que são em sua essência, eles devem ser submetidos à operação da sublimação. Essa operação é a crucificação para aquilo que neles é vil e, ao mesmo tempo, é o desabrochar do que é sua essência verdadeira. A cruz e a rosa. A rosa cruz é o símbolo dessa operação
da realização do homem verdadeiramente humano. Por isso, o imperador do tarô renuncia a 4 liberdades arbitrárias da natureza humana. Nesse sentido, ele está crucificado. E como símbolo real do vazio que se segue por causa da renúncia é a chaga. Pode-se dizer que o imperador tem 4 chagas. É por essas 4 chagas que se verifica nele a manifestação da imagem divina e da semelhança da natureza humana. O divino da natureza humana. E o divino que a transcende. Para manifestá-lo, é necessária uma chaga a mais. São necessárias 5 chagas. É a lâmina seguinte, o Papa, que nos ensinará o arcano da manifestação do divino que transcende a natureza humana por meio das 5 chagas.